não é uma luta contra a elite que se deve fazer, porque a elite ela está dividida. Por exemplo, eu vou citar um exemplo clássico, um exemplo claro nisso. O nosso país, por exemplo, vamos dizer assim, o estado do Paraná. O estado do Paraná, ele é o maior produtor de grãos, mas ele não produz o arroz em quantidade de o que nós precisamos, não produz o arroz, não produz o feijão, não produz a agricultura familiar. E com isso, esses alimentos, eles, estão mais caros, porque é, eles têm que, existe a logística, tem que importar esses alimentos e a cobrança dos impostos de negociação sobre produtos no estado também é muito caro. Então, mas outro fator é o monopólio dos grandes produtores, que fica muito caro para o pequeno produtor produzir, para que ele, vamos dizer assim, basicamente, o financiamento para os pequenos produtores, os juros são muito altos. As políticas do Estado de produção, elas vão favorecer vamos dizer assim, da agricultura, do agronegócio, né? Elas vão favorecer só aquele que trabalha de nível de exportação. Aquele que produz muito e aquele que exporta muito. Então, essas políticas elas vêm dar cada vez mais poder aos grandes produtores. Né? E esses grandes produtores são conhecidos no cenário da política. Como, por exemplo, o Paraná. No Paraná, o Paraná ele tem os cabeças enraizados na política, os grandes fazendeiros. É uma grande associação de fazendeiros. Então, muitas terras, tem terras que eles nem usam para a produção, mas eles detêm o poder dessas terras e muitas vezes detêm o poder sobre o município. Né? Muitos que, além de se utilizar o maquinário para a produção, também eles detêm as empresas, as indústrias, são donos de empresas e indústrias, ou donos ou associados em indústrias e empresas desses pequenos municípios. Daí o que ocorre? Eles fazem uma política de impedir com que outras empresas, outras indústrias venham, ou que haja uma política para que possa beneficiar os pequenos produtores. Por isso que hoje as pequenas propriedades que produziam foram transformadas em chácara. A quantidade, gente, vou falar a nível do Paraná, mas a nível de Brasil certamente que é muito maior. A quantidade de chácaras, de pequenos produtores que foram transformadas em sítios, né? Locais apenas de moradia que não produz, foi totalmente. Hoje você encontrava não somente, por exemplo, em Curitiba, mas você encontrava em todas as localidades dos municípios do Paraná, produtores locais, você encontrava tudo, arroz, feijão. Então os preços eram baratos, os preços eram menores, porque não havia logística, não havia atravessador e não havia política acima daquelas negociações. E não havia os impostos estaduais em cima dos produtos, como
os impostos da folha do produtor, que começaram a surgir um monte de impostos no Paraná, para dificultar com que os pequenos consigam logo nos anos 90, em meados de 1993, começou a grande quebra dos pequenos produtores, que tiveram que vender as suas propriedades, tiveram que parar de produzir devido às políticas do Estado. Políticas e políticos que fizeram essas políticas, que estão nos partidos, em grandes partidos, como estão no PT, por exemplo. No PT, né? Vamos dizer assim, dos percussores disso daí, que encabeçou tudo isso daí, é o Roberto Requião. Roberto Requião, que favoreceu muito os fazendeiros. O PMDB na época. Aí, como o PMDB foi uma vergonha nacional, aí mudaram o nome do PMDB. Mas no Paraná foi, vamos dizer assim, foi uma desgraça. PMDB só favorecia os poderosos, só os grandes fazendeiros. E daí como o partido foi ficando, vamos dizer assim, no popular direto, foi ficando manjado, aí começaram a fundar outros partidos, os poderosos do PMDB começaram a migraram para o PFL, migraram para o PL, migraram para os outros partidos que foram surgindo aí. E foi dando continuidade a essas políticas. Por isso que eu digo, a solução hoje não só para o Paraná, mas para o Brasil, é tirar o poder dos grandes dominatários, os grandes dominatários das cidades, dos municípios, das capitais, para que essa barreira da instalação de indústrias, essa barreira de desenvolvimento do progresso, ela deixe de existir.